falar dos conjuntos dos números, eu vou falar de todos os números que a gente conhece, que a gente trabalha. Mas existem outros que quem está no ensino médio vai aprender no terceiro ano, que são os números complexos. Esses números não são utilizados no dia a dia. Devo fazer uma aula sobre números complexos bem no final do ano, assim, porque tem um conteúdo que eu considero mais importante da matemática. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto muito importante porque ele foi o primeiro conjunto de números na história da humanidade. Ele veio da necessidade de fazer contagem. E essa contagem, provavelmente, inicialmente, a gente deve ter usado até os dedos, né? Daí que vem a palavra dígito. Porque repara que a gente consegue fazer contas com mais facilidade de 10 em 10, né? Porque temos 10 dedos na mão. Acredito, porque se a gente tivesse 12 dedos, talvez a gente faria em dúzias, né? Então, os números naturais, eles vieram com a necessidade da contagem. Por muito tempo, utilizavam-se pedras para fazer essas contagens, né? Vamos supor, um rebanho e tal, tantos bois, tantos cavalos, tantas frutas que eu coletei, tantas pessoas na minha tribo. E aí eu utilizava pedras, e é daí que veio a palavra cálculo. Que cálculo renal é pedra no rim, né? Cálculo vem de pedra mesmo. Isso que é difícil pra caramba, né? Em alguns livros, eles não consideram o zero como um número natural. Por muito tempo, algumas civilizações, por exemplo, a civilização romana, não tinha o zero. O zero apareceu depois. O zero é essencial para muitos cálculos. É importante a gente ter noção do zero, do nada. Na minha aula eu coloco incluso no conjunto dos números naturais. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O natural, ele tem um início. Alguns livros utilizam o zero, colocam o zero no conjunto dos números inteiros, que é o próximo conjunto. Então, por que existiu a necessidade de se criar o conjunto dos números inteiros? É importante ter a noção de que alguns valores são subtraídos e outros são adicionados. Criou-se a necessidade de ter um conjunto numérico com sinais de positivo ou negativo para diversas questões. Por exemplo, você me deve R$5, então vai ser mais R$5 para mim e menos R$5 para você. É o mesmo valor, mas é mais para mim e menos para você. Eu posso falar também em termos de posição. Para eu chegar caminhando até você, supondo que você seja a referência, o ponto zero, eu vou diminuindo até chegar em você. Agora, se você é o ponto zero e vem até mim, então vai somando. Então surgiu essa necessidade dos sinais. Então, o conjunto dos números inteiros tem os naturais, né? Que são os positivos. Do zero aos números positivos. O que surgiu aí nos inteiros, então, é essa parte negativa. Repara que na enumeração desse conjunto foi colocada aí as reticências, tanto no início quanto no fim, sugerindo que não existe início. Eu não poderia nem falar que o zero é a metade do conjunto dos números inteiros, porque como que eu falo da metade de um conjunto que é infinito? Não tem jeito. Com relação à inclusão, está contido, então o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Esse símbolo, eu sempre pensei dessa forma, mas eu vejo a boca voltada para a parte maior, é um C, então essa parte aqui da boca está voltada para o conjunto maior. Se fosse o contrário, por exemplo, nesse próximo slide aí, repara que coloquei que o conjunto dos números inteiros contém os naturais. Então a boca está sempre voltada para o conjunto maior. Isso é uma relação de inclusão, porque todos os naturais estão inseridos nos números inteiros. Um conjunto que contém tanto os inteiros quanto os naturais é o conjunto dos números racionais. A forma de representar esses racionais já vai ter que ser por compreensão. Não tem como por enumeração, como foi feito aí nos naturais dos inteiros. Sigam comigo a frase: os racionais são os elementos, tal que esses elementos
são iguais a A dividido por B, sendo que A e B pertencem aos inteiros e B não pode ser zero. O que isso quer dizer? Que todos os elementos dos racionais, eles podem ser escritos através de fração, só que essa fração tem que ter o numerador e o denominador inteiro. Então qualquer racional pode ser escrito assim. Por exemplo, 8 sobre 2 dá 4. 4 é um número racional. Ele é inteiro, é natural, mas é racional, porque dá para escrever o 4 utilizando uma fração. 5 dividido por 2. 5 por 2, uma fração. 5 meios, 2,5. 2,5 é racional, ele não é inteiro. Tem uma parte fracionada, então ele faz parte dos racionais, mas não faz parte dos inteiros, muito menos nos naturais. As dízimas periódicas, que são aqueles números 1,6666, 0,3333 eterno, é possível você transformar esses números em fração. Chama fração geratriz. É aquela fração que gera a dízima periódica. Eu ainda vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como é que a gente trabalha com dízima, como é que transforma essas dízimas em fração. Trabalhar com fração de números inteiros, sem vírgula, é muito melhor que trabalhar com número com vírgula. Vai por mim. Muito melhor, muito mais rápido. E aí eu coloquei aí no final que o B ele não pode ser zero, porque eu não posso dividir nenhum número por zero. Apesar que zero é inteiro, o A poderia ser zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero, mas não existe nada dividido por zero, nenhum número divisível por zero. Então o zero ele nunca pode estar no denominador. Os racionais contêm os inteiros que contêm os naturais, ou então os naturais estão contidos nos inteiros que estão contidos nos racionais. Os irracionais são diferentes dos racionais. Irracionais são números que não possuem uma periodicidade de valores depois da vírgula e não tem fim. Na verdade, os irracionais é o maior conjunto que existe de números, mas a gente só utiliza alguns deles. E eles são realmente muito utilizados. Como exemplo aqui, eu trouxe 3 irracionais. O número π, que é uma razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. O perímetro de uma circunferência tem aproximadamente 3 do seu diâmetro, mais 14% e alguns quebrada do diâmetro. Isso qualquer circunferência. Isso é calculado. Só que supercomputadores já conseguiram pegar não sei quantos dígitos depois da vírgula, mas não tem fim. O número π é irracional e a gente utiliza aquele símbolo ali. 3,14 é o valor que a gente vai utilizar. Algumas provas vocês vão encontrar para considerar o π como 3. Tem o número de Euler, também é chamado de número neperiano. Ele é muito utilizado para logaritmo. Quando a gente for estudar logaritmo, a gente vai usar ele. Vou mostrar por que ele é tão importante na determinação do logaritmo. A gente usa só as 3 primeiras casas, depois da vírgula, então 2,718. E o número φ, que vem da proporção áurea, é o número de ouro, número divino. Os gregos viam uma relação desse número com o que eles acreditavam ser belo, ou seja, uma relação com a beleza. E ele foi muito utilizado na arte. Ele tem esse símbolo φ em homenagem a Fídias, e foi um escultor que concebeu o Partenon na Grécia. Só que a gente não vai utilizar esse número no nosso curso. Quando ele é utilizado, ele também é utilizado só as 3 primeiras casas depois da vírgula, 1,618. Os racionais não contêm os irracionais, nem estão contidos nos irracionais. Eles são totalmente opostos. Não existe interseção entre esses dois conjuntos. E a união dos racionais e dos irracionais, aí nós temos o conjunto dos reais, que é o conjunto de todos os números que a gente conhece. Na linguagem matemática, os reais, o conjunto dos números reais, são tais que x, tal que esse elemento x pertence aos racionais
ou x pertence aos irracionais. Ou é um é outro, não tem jeito de ser os dois ao mesmo tempo. Ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. Ou os reais contêm os racionais, que contêm os inteiros, que contêm os naturais. Os reais também contêm os irracionais. Os irracionais estão contidos nos reais. Para o quadro Pesca de Saberes desta aula, indicarei um filme que eu curto muito, de um diretor com quase todos os filmes muito bons na minha opinião. O diretor é o americano Darren Aronofsky e o filme se chama Pi, de 1998, e é sobre um matemático que busca um padrão na bolsa de valores, financiado por figurões de Wall Street. O filme é todo preto e branco, com uma fotografia belíssima e um argumento excepcional. Não é um filme que traz respostas. Difícil de saber se o que o protagonista passa é real ou são alucinações de sua loucura e sua obsessão na criação de um supercomputador que calcule um possível número presente na natureza. Na matemática existem números que padronizam certos eventos, como os já falados, π, número de Euler, o número áureo, que são mencionados no longa. É um suspense denso, insólito, desses de exercitar a mente, ou seja, é desafiador e traz muitas reflexões. Para mim, genial. Nossa próxima videoaula será de português na matemática, para entender melhor sobre a interpretação dos textos, dos problemas matemáticos. E se você aprendeu com esse vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo de matemática e física. Até!